Eu vou te fazer essa pergunta, Assiste esse jogo aí, assiste esse jogo. Eu também. Eu vou te fazer essa pergunta como jogador de futebol. Porque o Andreas Pereira ontem, ele teve um dia aí pra esquecer. Pra esquecer. Porque o Andreas Pereira, ele tá sendo muito questionado por uma parte da torcida do Flamengo. Faz tempo. Por quê? Teve aquele lance contra o Palmeiras. Não tem como não ficar marcado pro torcedor. Perfeito. A gente costuma dizer que é o maior erro da história do Flamengo. Aquele erro foi o maior erro da história do Flamengo. Porque comprometeu um título de Libertadores contra um rival brasileiro. É isso. O Andreas Pereira custou mais de 60 milhões de reais, 75% do jogador. Eu sou claro, acho um bom jogador, mas não vale isso e é um outro debate que a gente vai trazer aqui depois. E outra, ontem ele perdeu o controle, recebeu um amarelo, poderia ter recebido o vermelho e não recebeu, por isso que o Paulo Souza tira o Andreas de campo. E na saída do Andreas, ainda teve uma provocação de um torcedor que irritou muito o Andreas. Que ele diz, entregador de paçoca, pede pra sair. O Flamengo ainda não assinou a contratação do Andreas Pereira. Primeiro, você acha válida a contratação? Eu sou bem claro, porque aqui a gente não fica em cima do muro. Acho o Andreas muito bom jogador, mas acho que o Flamengo poderia ter negociado um valor muito melhor com o Manchester United, que não ia querer ficar com o jogador. Você pagar 10 milhões e meio de euros, mais de 60 milhões de reais, pelo Andreas Pereira, 75%, eu acho muito, principalmente depois de tudo que aconteceu. Você acha que o Flamengo tem que contratar... Olha aí, ó. Nesse primeiro tempo, não acertou. São as vaias aí da torcida pro Andreas. Cara, é uma situação bem delicada até pro cara, né, Vampeta? Tem que saber muito lidar com pressão, então, né? antes mesmo da final da Libertadores, né, pelo que ele vem apresentando na própria Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o Flamengo já tinha um interesse da compra dele, né? Não foi pelo erro da final da Libertadores que ele vai encerrar a carreira dele. É um cara que tem um potencial muito grande mesmo, joga, eu gosto, né? Não conhecia assim, vi ele fazendo alguns jogos pelo Manchester United, mas vendo ele com a camisa do Flamengo no próprio Campeonato Brasileiro e na Libertadores, teve aquele erro que você falou, é uma coisa marcante dentro da história do Flamengo, que é uma final de Libertadores. Aí o Flamengo está jogando para 1.000 pessoas. 1.000 pessoas aí. Né? Lá em Conselheiro Galvão, lá no nosso querido Madureira. Já joguei aí também muito. Para 1.000 pessoas. Desce um cara e fica chegando. Então, enfatiza. Você fica pensando em uma pessoa que estava chegando num valor de 60 milhões de reais. Aquele cara só não responde por tudo no Flamengo. Ali, você olha lá, tem gente batendo palmas também. Né? O cara errou, tem potencial. O treinador está chegando agora. O Flamengo não vem de uma temporada de 2021, não ganhou. Ganhou nada, ganhou só o Carioca estadual. Supercopa do Brasil também. E aí o Flamengo vai muito mal na temporada. Chega um treinador novo, o treinador está encantado, sabe com quem? Com o Rodinei. Está encantado com como é? João Gomes, né? João Gomes. João Gomes. Que é da posição do Andreas. Calma. Que é volante. Calma, mas aí o torcedor conhece o Flamengo. E nós que trabalhamos com bola, a gente sabe que o Flamengo não vai ser campeão com esses caras aí. Com o Rod, pode fazer parte do grupo, entrar, tudo, mas a gente sabe que é a cavalaria do Flamengo. Pra ele é uma coisa nova. Tomara que ele caia na arneira, você vai ver aí que não dura de querer sair com o Diego Ribas de titular, com o Rodinei, com o João Gomes, que ele invente lá o Lázaro de lateral. E nós que estamos aqui no Brasil, é isso que eu falo, é uma coisa nova, traz o cara, não conhece. A cavalaria do Flamengo, todos nós sabemos quem é. Gabigol, Bruno Henrique, o Ilharão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o Davi Luiz chegando. Então o cara tá chegando novo, assim, uma coisa nova, pô, no treino. Pô, o Rodinei tem muito mais força do que o Willian e o Mateuzinho, não sei o quê. Isso é tudo cascata, é tudo de treino. A gente sabe que é um Flamengo ideal. Tá, e o Andreas Pereira tá nesse Flamengo ideal? Tá, vale a pena titular, contratar o Andreas Pereira por 60 milhões de reais? O Flamengo tá com dinheiro. Eu acho que um clube como o Flamengo, Corinthians, Palmeiras não pode perder jogador para Estrasburgo, para Tondela. Vamp, mas é o que eu falo. O Andreas Pereira, ele não tinha lugar no Manchester United. Fechou a janela europeia, fechou a janela árabe.
Não precisava pagar 60 milhões por 75%. O que eu digo, No é mínimo, estranho no hoje... mínimo ele ia voltar pra lá e com certeza em junho ia arrumar algum clube pra ele. Esse cara não ia ficar desempregado. Pra não, mim, cara. o Manchester United aceitaria uns 50 milhões de reais, por exemplo. Agora, tem também um lado que incomoda o torcedor, Nilson, Vanderlei, Bruno, que essa situação, agora o Flamengo já tá atrás do Diego Rossi, que é um meia de 23 anos, uruguaio, que se destacou no futebol dos Estados Unidos, mas foi pro Fenerbahçe, não se destacou nada. Sim. E também é jogador do Juliano Bertolucci. E o Cebolinha? Tem essa situação. Andreas Pereira, Juliano Bertolucci. Davi Luiz, Juliano Bertolucci. Thiago Maia, Juliano Bertolucci. Agora Diego Rossi. Será que também não é uma entrada, muita influência de um empresário dentro do Flamengo? Mas esses jogadores aí têm qualidade também, isso, né? sem dúvida. Isso acontece em praticamente todos os clubes brasileiros. Antes era Carlos Leite, tem, agora tem jogador 3, de 4 empresários que tem muito jogador e pode acontecer sim de um negócio, de você traz um jogador bom, aí você acaba trazendo um jogador que não é tão bom do mesmo empresário. Isso acontece em todos os clubes, né? São negócios, né? São parcerias mesmo. Os caras são parceiros dos clubes, né? Isso não sei se dinheiro, Bruno. não sei se é o caso do Diego Rossi, mas assim, você também não pode contratar muito. só jogador desse empresário. Você vai para contratar um Cebolinha e vai anunciar Diego Rossi? Pô, fica 11 dias na Europa para não trazer ninguém? Sim. Mas é que esse empresário é muito parceiro. E já deu preço hoje, né? Gente, são 11 dias na Europa. Benfica já deu preço. Falou, ó, não vendo por menos de 20 milhões de euros. Dá quanto ao euro? Por isso que o Flamengo deu para trás. 6,30. Mas 120 milhões. Pô, se pagar 120 milhões por Cebolinha, tem que internar a diretoria do Flamengo, né? Porque eu acho que a discussão aqui não é a qualidade do jogador. Porque acho que todo mundo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, todo mundo reconhece que o Andrés é um jogador bom, não é um jogador... Muito bom jogador. É muito bom jogador. Sim. O que está sendo discutido, acho que foi isso que eu entendi, é o preço. Né? É o preço. Quer dizer, por mais dinheiro que você tenha, o dinheiro não é do dirigente, então ele não pensa muito. A gente sabe que esse não é o mundo ideal mesmo. Paulo, mas você tem que pelo menos... O Maluceda falou que o Flamengo teve um faturamento de 1 bilhão. Então, mas não tem que pensar, é muita grana. E você tem que saber onde você está jogando. Você acabou de falar que tudo bem, é um campeonato regional, estadual, eu compreendo. Mas o grande Flamengo jogando com 1.000 pessoas, quanto Madureira. Você tem que pensar isso, não é só. Você não joga todo dia com o Bayern. Então, eu acho que é muita grana, concordo que é muita grana pagar isso. Uma coisa do Andrés, assim, eu acho o Andrés ótimo jogador. Talvez assim, o valor seja alto, mas ele é um cara, e aí tem a parte da torcida, mas ele é um cara que resolveu um problema no Flamengo. Assim, o Andrés falhou naquela final, mas ele vinha jogando muito bem. O Flamengo perdeu o Gerson e ele pegou aquela posição de camisa 8 e pegou para ele e acabou, né? Que das outras opções ali, o Diego, que já é um cara mais velho, Diego, sei lá, tem mais 1, 2 anos, não sei. Aí você tem os meninos, o próprio João Gomes, você pode até usar Arão, Thiago Maia, só que para mim os dois disputam o mesmo lugar ali. Para mim são dois caras mais camisa 5 do que camisa 8. Então ele resolveu um problema. O valor é alto, mas aí, guardadas as proporções, mais ou menos o Liverpool, quando na mesma janela o Klopp trouxe o Van Dijk e o Alisson, também foram valores absurdos. Mas ele falou assim, eu preciso de um goleiro e de um zagueiro para resolver meu problema. Eu prefiro pagar alto para trazer um goleiro e um zagueiro que me resolve do que pagar esse valor para trazer 5 caras mais ou menos. Então foi esse o raciocínio dele. O Andrés resolveu um problema. Aí tem uma questão que é mais complicada da torcida. O meu conceito de torcida é muito diferente do que normalmente eu vejo aqui. Para mim, a torcida ela está ali porque ela gosta do clube, então ela tem que ajudar o clube dela. E o Andrés é um cara que passou por um momento difícil porque errou, por erro dele, claro. O ideal, e ainda sabendo que é um cara que o Flamengo acabou de fechar um negócio alto, abraçar o cara. Não, eu quero que o cara dê certo no meu clube. Ele resolve um problema, ele custou caro. Mas grande parte... dê certo. Não. A torcida do Flamengo hoje é dividida. É dividida. Ideal. É muito dividida entre quem apoia o Andrés e quem não apoia. Sim. E é bem igual. Não, mas você vê muito torcedor do Flamengo apoiando, não. Mas quem não apoia grita mais alto. E tá jogando contra o clube. O que o Bruno tá falando é o mundo ideal. E é isso que deveria ser, não tenha dúvida. Só que o torcedor não é assim, nenhuma parte do planeta. O torcedor é passional. O torcedor é passional, não tem essa história. O torcedor inglês é diferente. É diferente coisa nenhuma. Eu conheço bem torcedor inglês, tem nada de diferente. O cara é passional do mesmo jeito. Se um jogador dele erra, ele pega no pé. Entendeu? E esse passionalismo do torcedor é espalhado em qualquer parte do mundo.